Vocês vão perceber que provavelmente a entonação da voz vai ser essa o tempo todo, porque eu não quero que você saia impressionado com a minha voz, até porque ela não é essas coisas todas, né? A estética é essa daqui, não vai dar para se impressionar com a minha estética, não vai dar para se impressionar com a minha altura. Isso não é só uma frase de efeito, é porque eu desejo que você saia daqui impressionado com Jesus de Nazaré. Se eu conseguir na nossa conversa fazer você se encantar por Jesus, abraçar Jesus, acolher Jesus, entender mais sobre Jesus, e é o Jesus de Nazaré. Eu vou falar isso também porque no contexto brasileiro, desculpa se tem alguém do mundo católico, às vezes o catolicismo cria uma figura de Jesus que eu penso que não parece em algumas ocasiões com Jesus de Nazaré. Desculpa se tem alguém do mundo evangélico, às vezes quando eu tento interpretar ou decodificar o que é que está na cabeça das pessoas que eles chamam de Jesus no contexto evangélico, eu fico pensando que é um outro Jesus que nós criamos na nossa cultura, que não tem muito a ver com Jesus, especialmente de Isaías e João, e eu vou falar também sobre isso. Mas assim, só para dizer que é um desafio muito grande esse de estar com vocês aqui durante esses momentos. Depois de uma explicação simples, eu não sei se eu vou fazer isso em outras ocasiões, mas se eu for entrar na sua casa e no seu apartamento, eu deixo as minhas sandálias na porta da sua casa. E sempre que eu deixo, é também por uma questão de higiene, mas é porque eu peregrino, eu gosto muito de peregrinar. E eu aprendo na peregrinação que a sandália fica cheia de poeira, suja de lama, outros dejetos, a sandália fica sempre suja de lama e dejeto. Quando eu termino a peregrinação, no fim do dia que eu vou tomar meu banho, eu lavo os pés dos dejetos que estavam na sandália, mas eu percebo que parte das coisas que eu tenho que passar, o sabonete, o perfume e tal, é porque o suor, algumas coisas não vieram de fora, vieram de dentro. Então eu percebo que na peregrinação tem sujeiras, né? Então, quando eu estou deixando a sandália ali, não é uma comunicação para você, é uma comunicação para mim. Cuidado, Carlinhos, quando pegar o microfone e for falar, para não jogar sobre a cabeça das pessoas algumas sujeiras da sua alma que se impregnaram quando você estava no caminho, nas suas experiências de vida, tem coisas que podem ser sujeira. Então, quando eu deixo ali a sandália, é uma informação mais para mim. Eu preciso dizer isso para você, porque você pode ter imaginado que é porque o lugar é sagrado e ele tirou o lugar da... Não. Uma outra coisa porque eu tiro a sandália é porque você só tira a sandália em lugares que você se sente seguro. Eu gosto de peregrinar, faço peregrinação às vezes assim 150, 155 quilômetros em 6 dias, descanso no 7º, faço outras menores, mas eu gosto de peregrinar. E nas minhas peregrinações, eu vou percebendo que não dá para você tirar a sandália quando você está em lugar que tem cascalho, que tem espinhos. Você não tira a sandália em lugar que você acredita que os seus pés serão machucados. Por que eu tirei a sandália aqui? Porque a impressão que eu estou tendo desde quando eu cheguei, desde os contatos que me foram feitos, telefone, esse santo Copesca, esse pessoal maravilhoso, eu fui tão bem recebido que eu estou me sentindo num lugar onde eu não vou ser machucado. Em lugares que você acha que você não vai ser ferido e vai ser machucado, você tira a sandália. Quero animar os pais e as mães a observarem quando vocês estão sentados à mesa, se o filho precisou trazer uma bota na alma, colocar um escudo de proteção, porque na hora do jantar e do almoço ele vai ser agredido. Quero animar os maridos a perceberem se quando eles estão na casa, na sala, na cozinha, se a esposa precisa ficar com escudos e botas e... O ato de tirar a sandália, eu ouvi Deus dizendo, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque se for o faraó, ele vai te machucar, eu não vou. Então comigo, Moisés, você pode andar sem sandália, porque eu não vou machucar você. Então essa analogia eu estou colocando aqui para que ela sirva como instrumento pedagógico durante esses dias entre nós. E se por acaso em algum momento, alguma palavra minha machucar seu coração, ferir seu coração, fala comigo, aqui ou ali fora, mas fala comigo, me repreenda e diga, ó pastor, você machucou meu coração, né? Se eu perceber que machucou no sentido de que foi porque estava espremendo um tumor, se por acaso acontecer isso, eu vou dizer, então foi legal, era um tumor que tinha que fazer isso mesmo. Mas tudo bem, vamos então começar a conversar aqui sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, na ótica de Mateus, é uma peça literária que está no capítulo 5, 6 e 7. Aí você diz, mas pastor Carlinhos, como é que você sabe que é o capítulo 5, 6 e 7? O versículo 1 do capítulo 5 começa assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-lo dizendo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo.
2 pontos, e então vem o que ele vem dizendo. Versículo 3, tal, vai lá. Aí vai todo o capítulo 5, capítulo 6, termina o capítulo 7, diz assim: tendo Jesus, capítulo 7, versículo 27 e 28, tendo Jesus acabado de proferir tais palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensina como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus, em algumas traduções, outras só e não como os escribas. Ele ensinava não como os escribas, mas como quem tem autoridade. Então, você percebe que aí terminou a peça literária. Então, o Sermão do Monte está aí. Estou só colocando para você poder identificar essa perícope. Isso é chamado de, tecnicamente é chamado de perícope, que são essas peças literárias. Tem várias outras, mas eu não preciso conversar sobre o Sermão do Monte. Eu poderia ilustrar aqui com várias outras peças de Lucas, de Mateus principalmente, mas tem várias outras peças com esse nome de perícope. E aí essa é a peça. A pergunta é, onde é que ela está localizada? Se você observar o livro de Mateus, começa com a genealogia de Jesus, o anúncio do nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus, a visita dos sábios do Oriente que vem visitar a criança. Você tem o batismo de Jesus. Você vai encontrar na sequência, depois do batismo de Jesus, um bloco no capítulo 4 que é muito interessante. Tem uma síntese do ministério de Jesus, no versículos 23 e 24, percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então tem uma síntese do ministério de Jesus, ela está colocada numa parte logo posterior ao momento que Jesus chama os discípulos. Percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, a missão dele era querigmática, era proclamação. A missão dele era pedagógica, ensinando, e a missão dele era diaconal ou diacônica, curando e abençoando as pessoas que traziam as suas enfermidades. No versículo 18 aí do capítulo 4, Jesus chama os discípulos. Tem 2 blocos da chamada dos discípulos, é o versículo 18 do capítulo 4, quando Jesus chama os discípulos. Depois tem no capítulo 10 também Jesus chamando os discípulos. No capítulo 10 tudo indica que é Jesus chamando e dizendo o que é que vai acontecer, como é que eles vão curar enfermos, expelir demônios. Tem várias dimensões que, no meu entendimento, dizem respeito às implicações do ministério e da vocação, o resultado do ministério e da vocação. No capítulo 4, eu presumo que Mateus coloca esse chamado dos discípulos aí no capítulo 4, aí a partir do 18, para fazer uma ponte com o capítulo 5. Ou seja, ele chama os discípulos, aí agora capítulo 5, 6 e 7 a que os discípulos foram chamados. Então, digamos que você se sente chamado por Jesus, você se sente uma pessoa chamada por Jesus, aí você pergunta, eu fui chamado por Jesus, e agora? Que tipo de ser humano eu quero ser? Se você quer saber que tipo de ser humano você precisa ser, como é que devem ser construídos os seus relacionamentos, como é que devem ser os roteiros, ou caminhos, ou peregrinação da sua espiritualidade, leia Mateus 5, 6 e 7. Deixa eu ver se eu estou me comunicando bem. Se você não captou a ideia, se você não percebeu, não é falha da sua cabeça, é falha da minha comunicação. Então, só para eu saber se eu me comuniquei bem. Capítulo 4, Jesus chama os discípulos. 5, 6 e 7, ele diz a que os discípulos são chamados, e fecha esse ciclo de informação lá no final, quando ele diz, agora façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só vai conseguir fazer discípulo de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem souber o que é ser discípulo. Se você aprender a ser membro de uma igreja, participa de uma denominação, entende todos os rituais da sua denominação, conhece as questões estatutárias, as formas organizacionais com toda a beleza que tenha, mas não sabe o que é ser um discípulo de Jesus, legal, dá para ser torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, e tranquilo. E dá inclusive para seguir Jesus. Às vezes é mais difícil ser religioso e seguir Jesus, mas é possível também. Mas assim, só para dizer que Jesus chama os discípulos, diz a que os discípulos são chamados, tá certo? E aí, agora façam discípulos de todas as nações. Esses discípulos precisam ter uma espiritualidade fecunda. E no Evangelho a espiritualidade é marcada por aquilo que nós nos tornamos.
Então, a espiritualidade no Evangelho é viver de tal forma que, pelo poder do Espírito Santo, sejamos transformados de glória em glória até a imagem de Jesus. Agora, quando eu digo de glória em glória até a imagem de Jesus, eu preciso, no contexto brasileiro, em qualquer lugar que eu andar, eu preciso dizer de que Jesus que eu estou falando, porque senão eu vou me apegar ao Jesus da cultura religiosa brasileira, e ele é um Cristo muito contraditório, complicado. Às vezes um Cristo dependente, que eu preciso colocar no tabelier do carro, que eu coloco no bolso da camisa, que eu coloco no quarto, ou um Cristo que é super violento. Por exemplo, você vai para a igreja, admitindo que é um lugar de paz, porque tem violência no trânsito, tem violência no futebol, tem violência em vários lugares, você vai para a igreja. Não, a igreja é um lugar de paz. Aí eu chego na igreja, o pessoal peguei meus inimigos e os atravessei. Você está falando que Jesus é o príncipe da paz, aí você chega e canta, posso pisar numa tropa e saltar a muralha, que é uma música legal para você cantar quando estiver evangelizando nos presídios, que os caras estão doidos para pisar na tropa e saltar a muralha. Mas na igreja eu não consigo imaginar e admitir que eu vou pisar em ninguém, gente. Eu não vou pisar em ninguém. Eu estava na Igreja Batista da Tijuca há poucos dias e estava falando sobre violência contra o ser feminino, e eu fiz uma lista de músicas, das músicas da cultura brasileira, sobre a linguagem de desrespeito e violência contra o ser feminino, gente, coisa mais absurda. Algumas delas que eu nem mencionei porque eu fiquei envergonhado de falar daquilo publicamente. E são músicas que estão aí, em vários ambientes da sociedade brasileira. A violência chegou de um jeito tal que nós não nos damos conta. Eu, procurando um colégio legal que pudesse atender meu netinho, fui com a minha filha. A gente descobriu, não vou entrar nos detalhes, até como foi uma coisa de conversa de sala, eu não quero que se torne pública, mas aí estou lá com a minha filha, achei que o colégio parecia interessante. Aí eu perguntei assim, como é que vocês tratam a senhora que trabalha na cozinha aqui no colégio? O rapaz que cuida do portão lá fora. Pau que bate em Chico, bate em Francisco aqui na nossa. Eu disse, o cara é coordenador pedagógico. Aí eu disse, querido, lá em casa, o prato que o Chico come, o Francisco também. Na minha casa, se eu for dar um buquê de rosa para Maria, eu dou também para Francisca. Você já viu? Com a pedrada só eu mato 2 pardais. Lá em casa a gente constrói a ideia de que com a mão de alpiste eu alimento 2 passarinhos. Você já viu que com a paulada você mata 2 coelhos? A gente constrói a ideia que com a cenoura eu posso alimentar 2 coelhos. Se nós não nos dermos conta, nós não vamos entender Sermão do Monte não, gente. Porque você escuta um sermão no domingo à noite, o pastor está falou no domingo, você passa. Aí você vai para a internet e o dia todo você está vendo pauleira de violência, pancada para lá e para cá. Pode abrir na internet perguntas sobre armenianismo e calvinismo, que eu não entendo muito disso, mas assim, pode ir lá que os caras estão brigando sobre isso. Sei que eu estou na igreja mais calvinista do que armeniano, mas confesso que eu entendo um pouco disso. Então, se me perguntarem, fica tranquilo, que eu nem vou explicar, que eu não sei muito. Mas aí fizeram disso não só mais um tema teológico, não é mais um tema teológico, não. É um motivo para desrespeitar o outro, para agredir as pessoas. Aí eu venho para o mundo evangélico, porque o mundo evangélico se confessa seguidor do Jesus Cristo de Nazaré, o príncipe da paz, o Deus do amor, o Deus que humildemente ama, que se revela na vida de uma criança maravilhosa. Os magos do Oriente, ou os sábios do Oriente, chegam para visitar a manjedoura. Aquela criança não tinha feito um milagre até então, não tinha expressado um sermão qualquer, nenhuma frase de efeito, só uma criança, envolta em panos rotos, simples. E eles reconhecem que é o Messias, a palavra de Deus plena, encarnada na história da humanidade. E sobre ele, o Isaías vai dizer, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo, perante eles como raiz de uma terra seca, e não tinha nenhuma beleza e formosura que nos agradasse. O texto não diz que ele não tinha formosura. O texto não diz que ele não tinha beleza. Diz que a beleza que estava nele não agradava a gente, porque eu gosto de uma beleza que possa me impressionar, causar um glamour. Eu não consigo ver beleza numa coroa de espinhos. Olha um parêntese sobre isso, como é interessante. Eu não vi a cena, gostaria de estar presente. E eu imagino, é só minha imaginação, por favor, não diga que eu falei isso teologicamente, mas assim, eu imagino que quando colocaram aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus, eu acho que Jesus sorriu, porque eu acho que Jesus não queria a coroa do Pilatos. Se botasse a coroa do Pilatos, ele tira esse negócio de mim, não funciona não. O trono que Jesus não quer é o trono do Pilatos. Mas nós gostamos tanto de trono que a gente só acha que Jesus é Jesus se ele estiver sentado no trono. A gente fica botando o trono porque a gente gosta do trono, não é dele. Ou seja, ele sem um trono parece que não nos impressiona. Ele na manjedoura não impressiona muita gente.
Ele teria que vir numa carruagem, porque nós vamos nos impressionar com a carruagem. Ele vindo no jumentinho, ele não impressiona. Que Jesus nós estamos falando? Será que é esse Jesus que Isaías diz não tinha beleza nem formosura, não tinha nada que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer? Quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de um cidadão, de um jovem, que vestia uma roupa. Minha mãe era costureira, eu sou filho de uma família muito pobre. Uma vez eu perguntei para a mamãe: mãe, como é que é essa história de Jesus, uma roupa de uma única costura? Muito simples, meu filho. Pega um lençol, faz 2 furos para meter o braço, mete o braço de um lado, mete o braço do outro, faz uma única costura. A roupa de Jesus era um lençol com 2 furos, gente. Mas eu gosto tanto da roupa portentosa, que eu não consigo imaginar Jesus sem que eu faça as descrições sobre as coisas que no entorno me dão a ideia de glamour e não ele. De que Jesus nós estamos falando? Quando o texto diz, vendo Jesus as multidões, na cabeça do Mateus, quem é esse Jesus? Com quem ele andou na singeleza da vida? Com quem ele andou no momento que houve uma grande tempestade, o vento jogado de um lado para o outro, e eles ficam impressionados, como é que ele está dormindo, gente, nessa tempestade toda, nesse furacão todo, e ele está aí tirando uma soneca. Aí Jesus diz, homens de pequenina fé. E eu presumo que Jesus diz, homens de pequenina fé, não é porque eles não puderam acalmar o vento e a tempestade, é porque não pode tirar uma soneca no furacão, não pode tirar uma soneca na tempestade. Nunca esqueça disso. Alguns momentos da vida, o vento e o mar vão se acalmar. Em outros momentos da vida, a tempestade vai continuar. Em alguns momentos da vida, você vai estar preso com seu amigo, Tiago e Pedro. Aí o Tiago é livre, o anjo vai e tira, aliás, o Tiago é degolado, e o anjo vem depois e tira o Pedro. Que Jesus é esse? Imagina só, Maria participando dos cultos dos nossos dias. Pessoal, Jesus falou lá em casa que ele vai ser crucificado. Estão amarradas as tuas palavras. Eu decreto, isso não vai acontecer. Já pensou aquele homem de Deus que vai visitar o Saulo, que o Senhor diz, vai lá, impõe as mãos sobre ele, e diz a ele o quanto é duro ele vai padecer pelo meu nome. Aí o cara chega lá para orar pelo Paulo. Paulo, eu queria te dizer que Jesus está chamando você, ele disse que você vai pegar o seu nome perante os reis e os gentios, e eu quero dizer para você o quanto é duro você padecer pelo meu nome. Se Paulo tivesse na nossa cultura religiosa, tão amarrada as tuas palavras, aceito não. Amanhã eu vou falar um pouco sobre a magia dos objetos, em outras culturas religiosas, e a magia das frases do mundo evangélico. Você vai sair ali na rua, cuidado, irmão, que você pode estar se atropelando. Não, está amarrado. Não, você vai fazer o Enem, vai saber, eu recebo. Se não disser eu recebo, não recebe. Se disser bem. Então são magias diferentes, mas assim, só para você ir entendendo de que Jesus nós estamos falando. De que Jesus nós estamos falando? Qual é o Jesus que nós acreditamos? Eu aprofundei um pouco a minha busca no Evangelho de João por causa do meu netinho. Ele estava com 8 anos mais ou menos. Eu escrevo para o devocionário da Igreja Luterana e por causa disso eles me dão livros devocionários. Aliás, hoje eu recebi uma ligação lá de casa que chegou um pacote lá muito bom. Aí eu só estou dizendo isso porque eu estou lendo um dia lá e era uma senhora que escrevendo, né? E por favor, espero que você entenda essa minha comunicação. Porque Jesus, o nosso rei, Jesus o rei, termina a leitura, meu netinho. Vovô, o que é isso, vovô? O que foi, Mateuzinho? Jesus é Deus. Chamar Deus de rei é muito pequeno para quem é Deus. Quase que eu dizia, não foi carne nem sangue quem tu revelou, meu filho. Gente, não é que eu resolvi aprofundar isso que o meu netinho disse, eu disse, eu vou no Evangelho de João. Quando eu chego no Evangelho de João, Jesus não tem título, porque em João é apresentada a deidade de Jesus, não é nem a divindade. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No Evangelho de João, Jesus não tem genealogia. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, meu querido e minha querida, eu estou falando para você do Jesus de Nazaré que o Isaías diz, ele veio e nós não reconhecemos a beleza que ele tinha, porque a beleza e a formosura que ele tinha não agradava aos nossos olhos, porque a nossa cultura falava de outras estéticas e de outros formatos, e nós não percebíamos a beleza do seu amor, da sua generosidade, a beleza da sua humildade. Assim, num resumo, Jesus é a manifestação do Deus que humildemente ama. Eu e Copesca e outros pastores temos que imitar Jesus, não temos, Copesca? Aí se Jesus é general, eu vou ser o quê? Se eu vou imitá-lo? Vou ser general. Aí o pessoal apresenta, diz que Jesus é o general, eu sou pastor, daqui um dia eu sou um general aqui sobre vocês, mandando, pisando, dominando e controlando. A gente busca na sociedade certas figuras que não dizem respeito a Jesus, e a gente canta, e a gente fala, e a gente expressa. Eu quero Jesus que humildemente ama para que eu seja um pastor que humildemente ama, um líder que humildemente ama, que desce do pedestal e vai lavar os pés dos discípulos.
olha que conjuntura mais mundana que nós copiamos. Eu falo isso com muito respeito, por favor. Esse modelo que nós temos de um lugar mais alto é um modelo do tempo da filosofia grega, onde os caras que estão em cima são mais importantes e as pessoas que estão embaixo são carentes deles. Por isso que é constrangedor falar de Jesus daqui de cima, porque o texto do Sermão do Monte diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse. Jesus, que é Jesus, fica igual a todo mundo para conversar e eu fico aqui no lugar mais alto. Aí a gente vai e quebra isso aqui. Quebra não, por favor, não precisa quebrar não. Precisa trazer homens de corações bons e bondosos, que mesmo estando aqui o lugar não engole eles, não os engole, não faz com que eles se sintam poderosos e dominantes. Ou seja, não é uma questão só de quebrar a estrutura, é entender que a estrutura está comunicando, dando para a gente um design que traz informações equivocadas, porque o Jesus de Nazaré, sendo chamado de Mestre e Senhor, no momento que é chamado na narrativa do João, pega uma bacia, põe água na bacia, pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos, que a gente diz que é um trabalho de servo. Não, é um trabalho de aprendiz de servo. Jesus vai fazer o trabalho de um jovem que queria um emprego, fica na porta da casa atendendo o visitante. Ao visitante entra na casa do cidadão e diz: esse moço me recebeu tão bem, e olha o que é que ele fez com os meus pés. Aí aquele menino vai garantir contrato. Quando Jesus pega uma bacia, põe água na bacia e vai lavar os pés dos discípulos, Jesus está fazendo o trabalho de um aprendiz de servo. Não é fantástico isso? Esse é o meu Jesus, queridos. Esse é o Jesus que eu estou disposto a segui-lo. Porque esse personagem Jesus, dessa forma, me faz um ser humano mais humano. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Olha que coisa interessante. Subiu ao monte, se você observar a descrição da mesma, não é da mesma peça literária, ou seja, o Mateus faz uma peça literária sobre o Sermão do Monte, e o Lucas faz também uma peça literária sobre o Sermão do Monte, razão pela qual os ensinos são de Jesus. A forma de organização em Mateus é do Mateus, naturalmente, e a forma de organização no Evangelho de Lucas é do Lucas. Isso é muito óbvio. Quando você lê em Lucas, ele diz que Jesus está numa planície. Algumas traduções colocam a planura, para dar a ideia de que era semelhante ao monte que o Mateus coloca. Eu presumo que principalmente o Mateus não está preocupado com a geografia. Hoje eu tive assim, nem lhe falei, Copesca, mas quando você disse nós estamos chegando aqui no Chapadão, aí você me mostrou aquela parte que a gente vai chegando, que a gente de cima tem uma visão assim maravilhosa. Todos os lugares que nós passamos, eu fico gostando de quando eu estou andando assim, eu fico querendo ver essa beleza, especialmente da pecuária, da zootecnia, que o meu curso é engenharia agronômica. Aí eu fico olhando, aí eu olhava os gados Nelore, nos outros lugares planos. Mas quando eu cheguei no Chapadão, lá de cima, eu vi uma manada de Nelore, assim, que era bonito você olhar de cima. Eu me lembrei, não sei se porque eu ia falar de Sermão do Monte, eu me lembrei dessa ideia, né? De que você tem uma visão mais ampla das coisas. Então, uma das possibilidades do Mateus, quando ele subiu ao monte, é para dar uma visão mais ampla das coisas. Que Jesus ensinou no monte, eu não tenho a menor dúvida. Que essa peça literária foi toda ensinada no monte, eu penso que não, porque ela é escrita 35 anos depois da morte de Jesus. É o Mateus que está fazendo a peça. E quando ele vai fazer a peça, ele coloca Jesus no monte. Uma das possibilidades é para que do monte nós tenhamos uma reflexão, uma visão, uma análise do ambiente, do contexto onde nós vivemos, possamos ter uma percepção mais ampla das coisas. Essa é uma possibilidade. Mas a possibilidade que eu tenho menos dúvida é que o Mateus quer fazer uma ponte cultural religiosa com os judeus, porque o texto dele é texto para os judeus. Então a ideia é, Deus falou com Abraão no monte, Deus falou com Moisés no monte, Deus falou com Elias no monte, e Deus vai falar com a gente de novo. Com isso eu estou lhe animando, quando você abrir Mateus 5, 6, 7, você abrir o texto e dizer assim, Deus vai falar comigo. Depois tem uma tradução que diz assim, e como assentar-se? Se você ler João 4, diz assim, Jesus sentou-se e os discípulos saíram para comprar pão. Então Jesus sentou-se de um jeito que os discípulos disseram, gente, não vai ter muita coisa aí não, ele está cansado, vamos comprar pão. Jesus sentou-se e os discípulos saíram para comprar pão. Nesse texto diz assim, e como assentou-se, os discípulos se aproximaram. Tudo indica que os raboni, os mestres, tinham uma forma, uma composição, um jeito corporal de sentar-se, que quando eles assumiam aquela atitude corporal, aquela estética corporal, ele ia dizer coisas importantes. Então veja bem, Deus vai falar com a gente de novo, porque é o monte, acho que é isso que o Mateus está dizendo.
Deus vai falar coisas importantes por causa da maneira como Jesus sentou-se. E aquele que vai falar, por isso que eu tentei descrevê-lo com vários flashes, né? Aquele que vai falar pode dizer, está escrito, eu porém vos digo. Aquele que vai falar tem vida em si mesmo. Aquele que vai falar tem uma natureza, uma essência, um substrato de Deus em sua existência, que pode falar e tocar os nossos corações. Pode falar e transformar a cabeça da gente. Pode falar e fazer você mudar toda a sua vida e toda a sua existência. Ele pode falar, e quando ele fala, não é a fala, pode ser também a fala, mas pode ser uma elaboração no seu sentimento, pode ser uma experiência de vida, o que nós acabamos de ouvir sobre a cura de uma criança, que deve ter mexido uma história toda na vida desse pai e de toda a sua família. Então você tem histórias, situações, percepções, que é o Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, que é a vida de Deus invadindo. Subiu ao monte, e como se assentasse, e é Jesus que pode dizer, está escrito, eu porém vos digo. Tem um tipo de literatura alemã, que é esse modelo hegeliano, que o cara faz uma introdução no livro de 500 páginas, e o livro é só 60. Então fica tranquilo que depois dessa introdução eu vou começar o livro, tá bom? Mas fica tranquilo. A gente vai ter tempo amanhã, vai ter tempo domingo, mas é sempre, porque eu queria que a gente pegasse essa percepção, não só da peça literária, mas de quem está falando e agora de quem se aproxima. Olha que coisa interessante. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, como é que diz? Aproximaram-se os seus discípulos. E aqui está uma questão muito séria para você e para mim. A multidão ouviu Jesus, se maravilhou do que Jesus disse, mas a multidão não saiu em obediência a Jesus. E aqui é uma questão chave para a gente pegar o Sermão do Monte. Uma coisa é gostar do Sermão do Monte, se maravilhar com o Sermão do Monte, ouvir os ensinos de Jesus, e a outra coisa é, eu vou obedecê-lo. Uma coisa é tornar-se discípulo de Jesus. Uma coisa é tornar-se devoto de Jesus, outra coisa é tornar-se seguidor de Jesus. Eu moro numa cidade, depois de Fortaleza, ao norte de Fortaleza, chamada Caucaia, onde tem um porto de Pecém e tal. Eu moro lá já tem mais ou menos, acho que uns 18 anos. E logo que eu cheguei, gosto de me aproximar de vizinhos e tal. O fato é que eu me aproximei de um senhor que era comerciante, e comecei a bater papo com ele. Dificilmente eu me identifico como pastor, se perguntar alguma coisa eu vou falando, onde abre a porta eu vou sinalizando algum tipo de informação. Ele descobriu que eu era pastor. Esse senhor deve ter tido alguma experiência negativa com o evangélico ou com o pastor, porque um dia eu cheguei de manhã, aí disse assim, bom dia, seu fulano. Ele estava sozinho no comércio. Ele, bom dia, eu quero lhe lembrar que eu sou devoto de São Benedito. Aí eu disse, o senhor é devoto ou seguidor? Aí ele, é diferente? Eu digo, é diferente. Eu digo, por exemplo, o senhor é católico? Deixa eu falar para o senhor, se o senhor fosse franciscano, por exemplo, se o senhor fosse da ordem dos franciscanos, o senhor já não tinha mais essa empresa, porque os franciscanos fazem um voto de pobreza, o senhor já teria abandonado a empresa. Não, é por isso que eu não sou franciscano. Aí eu disse, eu não sei se eu conheço tanto quanto o senhor a história de São Benedito e os seus devotos, seus seguidores. Eles eram pessoas aplicadas ao mundo devocional e pessoas muito piedosas. Imagina, por exemplo, uma pessoa carente chegasse aqui, quisesse comprar, eu citei lá uma das coisas que ele vende, e dissesse, mas eu não tenho dinheiro. Se o senhor fosse um seguidor do São Benedito, o senhor leva, quando o senhor puder você me paga, Deus é tão bom, e eu quero ser bom tanto quanto Deus, então leva. Ele disse, não, mas desse jeito o senhor ia levar a minha empresa à falência. Aí eu disse, não, eu não estou querendo levar a empresa à falência, eu quero saber se o senhor é devoto ou se o senhor é seguidor. O senhor está me perguntando uma coisa muito séria. Quando ele disse que o senhor está me falando uma coisa muito séria, aí eu descoloquei o homem no canto da parede. Aí fiquei todo... Eu não sei como é com você, essa história de Deus fala com você. Comigo eu não sei se vem das vísceras, se vem do fígado. É aquela frase que vem na cabeça, que eu tenho dúvida se é minha ou se é de Deus, mas vem aquela frase repetindo. Aí eu estou aqui, dei partida no carro, aí lá se vem aquela frase. E você, meu filho, é meu devoto ou meu seguidor? E eu percebi que eu estava mais para devoto de Jesus do que seguidor de Jesus. Os discípulos são seguidores de Jesus. E especialmente no Evangelho de João, seguir a Jesus é viver como ele viveu. Não é só admirá-lo, não é falar dele, é perguntar como é que Jesus vivia, em certas circunstâncias da vida, o que é que Jesus fazia. Eu estou escrevendo um livro, estou mais ou menos no 4º capítulo, que é Judas suicidou-se e seu espírito continua vivo.
É o Judas tomando a iniciativa de ir lá no Bank of Jerusalém para abrir uma conta bancária, porque ele tem um amigo que é um líder maravilhoso. O homem é inteligente, é muito sábio, mas é ruim de empreendimento. Ele transforma água em vinho, não vende 1 litro. Multiplica pão e peixe e não cria uma empresa missionária. Esse homem é muito limitado de negócio. O Judas vai criando o joio, mas aí é uma conversa mais longa. Mas só para dizer para você o seguinte: o discípulo de Jesus seguem o Jesus Cristo de Nazaré. Paulo diz que nós fomos predestinados para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E sem entrar na discussão sobre predestinação, mas especificamente nesse texto de Romanos 8, o que está predestinado é o modelo final. A ideia é: você está predestinado, você foi pré-organizado, você foi pré-desenhado para ser semelhante a Jesus. Esse é o projeto final da vida. Para que eu alcance esse projeto, Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 3, 16, 17, que nós somos transformados de glória em glória até a imagem de Jesus. E João vai escrever: como Ele é, nós veremos, e como Ele é, nós seremos. Dá para perceber que o grande projeto da vida é seguir a Jesus, é ser semelhante a Jesus? Você está decidido a isso? As multidões estão ali, e a multidão gosta de coisas espetaculares, a multidão gosta inclusive do milagre. A multidão não quer seguir a Jesus. A multidão fica feliz quando Jesus dá pão e peixe, mas quando Jesus diz que Ele é o pão da vida, a multidão fica desencantada e começa a ir embora. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês também não querem ir? Aí o Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Não é nem para onde, é para quem. Eu já vi algumas pessoas citando esse texto: Senhor, para onde iremos nós? Não é para onde, é para quem. Porque o discípulo está comprometido com Jesus. Você já viu o texto de João 2, 23 e 24? Muitos creram nele por causa dos milagres que Jesus fazia, mas Jesus não se deu por confiar a eles. Eu me encanto com milagres, eu sou advertente de igreja que acredita em milagres, eu sou advertente de igreja desse pentecostalismo brasileiro, claro que me parece ser bem moderada e tal. Eu não tenho problema com milagres, aliás, eu celebro os milagres. Ouvir um testemunho como o que eu vi de hoje, me encanta. Agora, eu posso me encantar com o milagre e não me encantar com Jesus de Nazaré. E Jesus diz: muitos creram nele por causa dos milagres que ele fazia, mas Jesus não se deu por confiar a eles. Como é básico, e eu não quero que a gente fuja do básico, Copesca, quando tiver na hora de terminar, você manda eu parar, por favor, porque às vezes eu me empolgo aqui. Se já passou da hora já fez, foi passar, Carlinhos, me dá o sinal aí, por favor, porque eu vou me empolgando, tem muita coisa aqui do Sermão do Monte. Mas felizes, olha a primeira frase: felizes os pobres de espírito, na NVI, em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que frase extraordinária, gente. Você já ouviu alguém dizer: pobre é o diabo, eu pobre? Jesus, sendo rico, se fez pobre. E Jesus está dizendo que felizes os pobres. Em Lucas é mais complicado, porque é pobre econômico, inclusive. Felizes os pobres, ai dos ricos. Nesse texto, Mateus amplia um pouco mais, porque é o pobre, inclusive, de espiritualidade. Olha que coisa interessante. Felizes os homens e as mulheres que não confiam em nenhum poder político. Felizes os homens e as mulheres que não confiam na sua capacidade de influência social. Felizes os homens e as mulheres, ainda que tendo dinheiro, não confia no dinheiro, não confia no cifrão da testa, não confia na conta bancária. Felizes os homens e as mulheres que, presumindo que tem alguma espiritualidade, não confia na sua espiritualidade, não confia na sua santidade. Felizes os homens que se percebem vazios de tudo, porque sendo vazio de poder político, sendo vazio de poder social, sendo vazio de influência social, sendo vazio de poder econômico, sendo vazio de suposta santidade que a religião lhe impõe, sendo vazio de tudo, aprende a ser cheio de Deus. Essa é a grande virtude desse texto. Jesus, que se humilhou, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação e ser igual a Deus, antes esvaziou-se. Esvaziou-se de quê? De si, não foi de Deus. Esvaziou-se de tudo. O esvaziamento de Jesus é evidente na cruz, gente. Os discípulos olham e dizem: o Senhor pode pedir fogo do céu e matar esses algozes. Jesus se esvazia desse poder que ele tinha nas mãos. Jesus se esvazia de ser reconhecido como um famoso. Jesus se esvazia de tudo. É um coitado de um cidadão que está ao seu lado que diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Felizes os pobres de espírito. Eu queria que hoje à noite você fosse para casa, meu querido e minha querida. Se você já se percebe vazio de tudo, faz um esforço para se esvaziar mais ainda. Se você é igual ao Davi, que tem algum tipo de poder, que tem influência social, fala como Davi: eu sou pobre e necessitado e o Senhor Deus cuida de mim. Ou seja, não é só quem não tem, você pode não ter e confiar na possibilidade de ter. Você pode não ser famoso, mas gostaria de ser, é o mesmo pecado. Há uma linha muito tênue entre o bom testemunho e a fama. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Há uma linha muito tênue entre você rogar ao Pai e o Pai lhe atender por misericórdia e graça, e você achar que você teve poder de controlar Deus para os seus interesses. Bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante porque vários idiomas, o grego, no latim de um modo geral e as vertentes do latim, usam uma figura de linguagem chamada anáfora, que é um tipo de repetição no começo de cada frase, que é para dar sentido ao texto, que é para dar uma beleza estética ao texto, mas não é somente isso não, é para que o texto traga naquela palavra um sentido extraordinário de verdade, que é o que é traduzido para felizes e bem-aventurados, que é Macários. A palavra lá no original é Macários, que significa de bem com a vida, contente com a existência, está tranquilo a despeito de, ainda que com situações difíceis. Eu morei num país em guerra durante 3 anos, vivi em Angola 3 anos, socorrendo pessoas sofridas, crianças mutiladas pela guerra. Foi um período muito difícil, O momento mais tenso foi em 92, quando a guerra voltou de maneira mais aguda, as grandes empresas internacionais tirando seus funcionários, familiares mandando de volta para os seus países. Compartilhei com o Copesca sobre isso hoje. E num momento muito difícil, se eu deveria ir embora ou se eu deveria ficar. Só que para ficar, eu tinha 2 opções: ficar com a minha esposa e 2 filhos, meu filho de 11 anos, a Kelvinha de 9 anos, e se eu ficasse, e a outra opção era ficar sozinho e a família não ficar no mesmo risco de vida. E a nossa família já tinha passado por alguns momentos muito complicados, né? De bombas, e assim, risco de vida muito sério, e eu com aquele peso de consciência de ter colocado a família numa situação que eu era responsável, e estava então numa grande dúvida se eu deveria ficar ou não. No momento devocional lá em casa, a gente sentado assim, eu, Adinha, Carlos Filho, Kelvinha, eu penso que a gente estava num círculo assim, sentado no chão, não lembro bem exatamente o espaço, mas é o que está na minha memória. Aí a Kelvinha olha e diz assim: pai, você não diz que você e a mamãe consagraram a gente para Deus quando a gente ainda estava no ventre, a gente era consagrado para Deus? Por que agora não junta a mamãe, eu e o Carlos Filho, a gente ora e consagra você para Deus, você fica e a gente vai? Criança de 9 anos, tendo passado o que passou, dizer um negócio desse, você não acha que é de Deus? Assumi como sendo de Deus. Ela foi, a Dinha foi, Carlos Filho foram, eu fiquei sozinho. Pensa o estado de pobreza emocional, de vazio de tudo, de perplexidade sobre se ia continuar vivo ou não, se ia me encontrar com a família de novo. E aí eu lamento. Meu amigo Chilundulo não conta a mesma história. Um pastor amigo meu, que era um pastor batista, foi ceifado por uma malária. Eu estou aqui para contar a história. E quando eu conto a história, eu não estou culpando Jesus por causa da história. Eu estou falando de Jesus por causa da motivação. É Jesus que empurra a gente. É Jesus que leva a gente. É Jesus que conduz a gente. Alguns serão conduzidos e viverão muito tempo, como foi o caso do João, o apóstolo, por exemplo. Mas o Estevão não conta a mesma história. Foi apedrejado no começo. Tiago não conta a mesma história. E quantos irmãos e irmãs que foram cerrados pelo meio. Vocês já viram esses textos na Bíblia sobre os heróis da fé? A gente só lê a primeira parte dos heróis da fé, ninguém lê a segunda parte. Cerrados pelos meios, apedrejado e né? É o mesmo texto, gente. Quem conhece aquele texto? Tudo posso, vamos dizer junto? Tudo posso, mais forte um pouco. Já leu o texto todo? Posso ser honrado e posso ser humilhado. Posso viver na abundância e posso viver na escassez. Aí ele fecha, tudo posso naquele que me fortalece.
Feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz o homem e a mulher que diz, tudo posso em qualquer circunstância. Eu não sou muito bom em inglês, então assim, não é sofisticação. Mas tem uma tradução em inglês do Salmo 23, do primeiro versículo, que me encanta. O Senhor é o meu pastor, a portuguesando é mais ou menos assim, eu traduzindo. O Senhor é o meu pastor e por isso eu não sinto falta de nada, que é o I shall lack nothing. O Senhor é o meu pastor e por isso eu não sinto falta de nada. Olha que coisa linda. Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Ele é o meu pastor, Ele é tão suficiente que eu não sinto nada de nada, falta de nada. E a hermenêutica está correta, porque se você vai mais à frente, quem é do mundo aqui da pecuária, sabe muito bem disso. Você não encontra um Nelore, uma ovelha, um cordeiro, deitado em pastos verdejantes se tiver com fome. Ele só deita em pastos verdejantes se tiver saciado. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Significa que eu, tendo Deus, estou tão saciado, tão bem, que o resto é resto. Aí faz sentido, feliz os pobres de espírito. Porque você está tão cheio de Deus, tão visitado por Deus, tão visitada pela vida do Jesus de Nazaré, que você se sente saciado e saciada. Vou dizer só mais uma bem-aventurança e amanhã, se você quiser e quiser ouvir das outras, a gente continua. Olha que coisa mais interessante. Felizes os que choram. Gente, onde é que você encontra isso? Porque geralmente choro é uma expressão de tristeza, é uma expressão de dor. E esse texto está dizendo que felizes os que choram, porque serão consolados. Claro que tem choro que não vale a pena. Eu me lembro da minha infância, um garoto me deu um murro na sala de aula. Até hoje essa professora me conta essa história, ela já tem uns 90 anos. Ela, Carlinhos, eu te levantei, te segurei assim pelo meio da cintura e tu ficava com as perninhas balançando. Me solta, professora Ângela, que eu quero dar só um murro na cara dele, me dê só 2 minutinhos, né? E eu chorando no braço dela, chorando porque o menino me bateu, não chorando porque eu não revidei. Então tem choro que não vale a pena. Choro de crocodilo, né? O crocodilo, enquanto está mordendo e mastigando a presa, ele fica fisiologicamente soltando lágrimas. Então o choro de crocodilo é uma indicação, se alguém disser, isso é choro de crocodilo. É aquele menino que era desobediente à mãe, que estava não sei o quê, que machucou a mãe, aí quando a mãe está no caixão, ele está lá chorando, aí olha, isso é choro de crocodilo. Então felizes que choram não é esse choro, não é o choro porque não se vingou. Tem um choro bacana que é o choro da sensibilidade, porque uma pessoa morreu, alguém está sofrendo e você chora. Mas eu presumo, e eu espero que eu esteja correto, que esse choro diz respeito ao fascínio, ao encantamento, ao desejo, à gana que nós temos pelo Consolador. Felizes os que choram porque serão consolados. Ou seja, só desfruta dessa consolação quem tem o Consolador. E só desfruta desse choro profundo, dessa sensibilidade humana mais intensa, quem tem o Espírito Santo. E aí eu gosto do texto de Lucas. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei, batei e abre-se-vos-á. Buscai e acharei, porque todo que pede recebe, todo que bate abre-se-lhe-á, e todo que busca achará. Qual de vós é o pai, que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo, o Consolador, àqueles que lhe pedirem. Olha que texto interessante. Esse pedir, pedir, batei, batei, buscai, buscai, está relacionado à plenitude do Espírito Santo. Então você pode chegar um dia e dizer, mas eu orei tanto para Deus me dar um bom casamento e nem deu certo, eu orei para Deus me dar uma casa, pedi, está lá o texto e não... Não, o texto não está prometendo isso, gente. Ore pelo que você quiser, mas se você quiser justificar o seu pedido à luz do texto, o texto está prometendo plenitude do Espírito Santo. Felizes os homens e as mulheres que têm fascínio pela plenitude do Espírito Santo, porque sendo cheios do Espírito Santo, serão cheios de amor. Sendo cheios do Espírito Santo, serão cheios de paz, de misericórdia, de mansidão, de bondade, de domínio próprio. Serão semelhantes ao Jesus de Nazaré. É o Espírito Santo que nos transforma de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. Felizes os pobres de espírito, felizes os que choram,
porque serão consolados. Felizes os homens e as mulheres, os discípulos e as discípulas de Jesus, que têm fascínio e encanto pelo Jesus de Nazaré. Eu quero orar com você, para que essa plenitude do Espírito Santo venha nos visitar, para que sejamos alcançados pela plenitude do Espírito Santo, para que Deus esteja abençoando as nossas vidas, dando-nos graça e fazendo com que nós sejamos discípulos e discípulas fascinadas pelo Jesus Cristo de Nazaré.